SCP-354. A piscina vermelha. Procedimentos especiais de contenção devido à natureza imóvel do SCP-354. A Área 354 foi construída ao redor dele. A Área 354 abriga forças e pessoal de classe D preparados para lidar com ameaças emergentes do SCP-354, bem como pesquisadores que estudam o SCP-354 e suas propriedades. Para sua própria segurança, nenhum pessoal no local deve se aproximar do SCP-354 em nenhum momento. A interação direta com o SCP-354 é permitida apenas para fins de pesquisa para eliminar o SCP-354 e deve ser aprovada pelo pessoal 5. A Área 354 foi construída para conter e neutralizar toda e qualquer ameaça futura que surgisse do SCP-354. No coração da Área 354, uma parede de concreto de 20 pés reforçada com dados expurgados foi construída ao redor do SCP-354 para evitar que entidades emergentes escapem para a área em geral. Câmeras de detecção de movimento de alta velocidade são colocadas no topo da parede, olhando para baixo na piscina, e guardas armados podem facilmente atirar para dentro do recinto a partir de passarelas colocadas acima da piscina. Descrição: SCP-354 é uma poça de líquido vermelho descoberta no norte do Canadá. O líquido tem uma consistência similar à do sangue humano, daí o nome coloquial Blood Pond, mas não é de natureza biológica. A poça não tem margens definidas. O solo se mistura com líquido até que, em um certo ponto, há mais solo do que líquido e o chão é principalmente sólido. O líquido se torna mais denso à medida que se desce mais fundo na poça. Se a poça tem um fundo, ele ainda não foi alcançado. Periodicamente, entidades emergem da piscina e tentam escapar do recinto. Até agora, quase todas as criaturas que emergem de SCP-354 têm sido extremamente hostis e altamente perigosas. Acredita-se que SCP-354 tenha sido descoberto pela primeira vez por sobreviventes de um acidente de avião que encontraram SCP-354 por acaso. SCP-354 havia se desenvolvido em uma lenda urbana local muito antes de o pessoal da Fundação chegar para lidar com a ameaça. Após localizar a fonte da lenda, o pessoal do SCP montou a VAX Station Epsilon-38 para monitorar a piscina e impedir que futuros viajantes a encontrassem. SCP-354 foi classificado como Euclid até que suas propriedades fossem descobertas. Às 14h03 em dados expurgados, uma entidade não identificada emergiu de SCP-354. O contato com a estação de vigilância Epsilon-38 foi perdido. A força-tarefa móvel desconhecido foi despachada para lidar com a entidade e eventualmente obteve sucesso. Todo o pessoal da estação de vigilância Epsilon-38 foi encontrado morto. A Área 354 foi posteriormente construída para conter SCP-354. Documento 354-1 Há registro parcial de entidades que emergiram do SCP-354 antes do evento 354-20. SCP-354-1 Entidade original que destruiu a VAX Station Epsilon-38. Parecia um morcego gigante. Neutralizado pela Mobile Task Force. SCP-354-2 Criatura mamífera do tamanho de um urso coberta por espinhos afiados como navalhas. Parecia uma equidna. Era virtualmente à prova de balas, mas não conseguia escapar do cercado que cercava a piscina. Neutralizada via napalm. SCP-354-3 Esfera metálica preta capaz de levitação. Emitiu níveis concentrados de radiação em feixes precisamente direcionados, suficientes para aleijar instantaneamente e depois resultar em morte. O então chefe de área Dr. 3 atingiu SCP-354-3 com uma marreta, desabilitando-o. SCP-354-3 então se autodetonou, causando pequenos danos estruturais e ferindo gravemente o doutor.
Doutor-2 se recuperou completamente e foi elogiado por sua bravura. SCP-354-4 Criatura reptiliana humanoide, com aproximadamente 4,6 m, 15 pés, de altura. Escapou tanto do recinto murado quanto da área 354. Tiros causaram muito pouco dano físico e foram altamente ineficazes. A Força-Tarefa Móvel Ômega 7 Caixa de Pandora foi despachada e conseguiu neutralizar a criatura. SCP-354-5 Dados expurgados. SCP-354-6 parecia ser um humano do sexo masculino de ascendência indiana. Como o cercado ao redor da piscina ainda não havia sido totalmente reparado, SCP-354-6 foi imediatamente baleado antes de ter a chance de escapar. O chefe da área, Doutor, expressou seu descontentamento com a execução precipitada de SCP-354-6, que os testes revelaram ser idêntico a um ser humano comum. Dados corrompidos. SCP-354-14 A maioria do corpo da criatura permaneceu bem abaixo da superfície da piscina. 5 tentáculos semelhantes a polvos foram vistos emergindo da piscina e alcançando o recinto. Vários funcionários da classe D foram agarrados pelos tentáculos e puxados de volta para baixo da superfície da piscina. Após receber danos massivos de tiros, SCP-354-14 recuou para a piscina e desapareceu. Nenhum funcionário levado pela criatura foi recuperado. SCP-354-15 Criatura felina composta de uma estrutura cristalina de tonalidade azul que mais tarde revelou ser gelo. Era capaz de pular acima do recinto murado e era ágil o suficiente para desviar da maioria dos tiros. Era ativamente hostil e atacava qualquer funcionário que o enfrentasse. O sujeito enfrentou o SCP-354-16 ao emergir da piscina e foi eliminado na luta. SCP-354-16 Criatura felina composta de uma pedra vermelho escura preta, mais tarde revelada como magma parcialmente solidificado. Tiros provaram ser ineficazes contra sua pele. Não era hostil ao pessoal e não tentou escapar do recinto murado até ser atacado por SCP-354-15. Exterminou SCP-354-15 com sucesso e ficou menos ativo conforme seu corpo esfriava. Após solidificar completamente e permanecer imóvel desde então, o sujeito foi movido para o consultório do doutor para fins estéticos. SCP-354-18 Máquina humanoide metálica descrita por vários funcionários da classe D como um exterminador. O sujeito possuía um dispositivo de camuflagem que o tornava invisível aos olhos humanos. O sujeito era altamente adepto ao combate e matou quase 90% do pessoal de guarda da área 354 enquanto devastava a instalação. Aproximadamente 60 minutos após emergir da piscina, o sujeito cessou a função e desligou. O sujeito foi desmontado e sua célula de energia foi descartada. Os restos mortais do sujeito estão sob estudo. Nota do chefe de área Doutor Zero. Já é a terceira vez que tivemos que recorrer à caixa de Pandora para lidar com coisas que saem do SCP-354. Able não pode reclamar, no entanto, dá para perceber que ele gostou de lutar contra a SCP-354-11. Talvez devêssemos criar algum tipo de linha direta para a MTF-7. Registro da missão exploratória 354 Alpha Igual Document 354-3 ARF Exploratory Mission 354 Alpha Log of Exploratory Mission 354 Alpha Documento 354-3 A Registro da missão exploratória 354 Alpha. Veja o log para mais detalhes. Nota do chefe de área Doutor Zero. Já se passaram 22 meses desde que a última entidade emergiu da piscina. Antes disso, o maior período de tempo entre emergências era de 8 meses. Suspeito que isso signifique uma de duas coisas. Ou a piscina vermelha morreu ou desligou, ou qualquer que seja o termo correto para isso, ou está carregando para algo grande acontecer.
O 5 acredita que a primeira é a explicação mais provável e chamou 30% do nosso pessoal total e cortou 25% do nosso financiamento. Embora eu só possa esperar que eles estejam certos, se a última situação for verdadeira, em breve enfrentaremos uma monstruosidade terrível e não teremos nem perto da força necessária para lidar com isso. Preocupo-me com a nossa segurança. Documento 354, 4. Registro de eventos 354, 20. Na manhã de dados expurgados, toda a equipe da área 354 evacuou a instalação. No entanto, a equipe também desligou a energia da área e levou vários suprimentos e veículos da instalação, indicando que a evacuação não havia sido feita devido a uma emergência. A Força-Tarefa Móvel Theta 12 foi despachada para investigar a causa da evacuação e, se possível, fazer contato com a equipe da área. No entanto, antes que a MTF-12 pudesse fazer contato com a área 354 ou seus evacuados, a ogiva no local da área foi detonada, resultando na destruição de toda a instalação e na morte de dados expurgados. A MTF-12 recebeu ordens de fazer contato com o pessoal evacuado e, em caso de hostilidade, recebeu autorização para encerrar qualquer pessoal não cooperativo. Um grande comboio de veículos retirados da área 354 foi avistado indo para o sul da área 354 em alta velocidade. Os registros de áudio finais da MTF-12 indicam que o comboio era composto pela equipe da área 354 e que a cadeia de comando anterior havia se rompido completamente, com pessoal armado da classe D e pessoal de pesquisa atirando na MTF-12. A MTF-12 foi aniquilada e nenhum outro contato com o antigo pessoal da área 354 foi feito desde então. Documento 354, 5. Após a destruição total da área 354, o sítio de contenção Red Pool foi construído em seu lugar. Mapas básicos da nova instalação podem ser encontrados em dados corrompidos, ao contrário da instalação anterior, que era focada na pesquisa e neutralização de entidades emergentes do SCP-354. A nova instalação é dedicada inteiramente à contenção do SCP-354 e entidades que podem emergir dele, bem como quaisquer forças imprevistas que ele possa criar diretamente. Isso se deve em grande parte ao aconselhamento do novo chefe do sítio Dados Expurgados, que acredita que os eventos do Log 354-20 foram o resultado de um ataque psíquico ou mental gerado pelo próprio SCP-354.